Sejam todos bem-vindos à nossa Casa do Caminho e também saudamos os que nos acompanham pela internet. Então é com alegria que a gente se encontra aqui a casa, mas vamos lembrando sempre, né, do quanto é importante a gente chegar aqui, permanecermos em silêncio, para a gente ir se sintonizando aí com o trabalho da espiritualidade. Lembrar que nós já estamos sendo tratados, beneficiados, então o nosso silêncio, a nossa harmonia só vai nos ajudar, né? Vamos lembrar sempre disso. Então, tem alguém que está vindo pela primeira vez? A segunda já, né? Tá bom. Então, todos os nossos horários estão afixados aí no painel aí fora, né? Mas, de uma maneira geral, nós temos palestras todos os dias, sempre iniciando às 20 horas e 10 minutos, aos sábados às 15, às quartas-feiras às 14 e aos domingos às 10 horas, com a evangelização infantil. E quem quiser passar pelo atendimento fraterno, é só chegar 15 minutos antes do início da palestra. Às quartas-feiras já estamos... Nosso curso preparatório já iniciou, mas quem quiser entrar agora, já no decorrer do semestre, pode começar. Tem que passar no plantão para fazer a inscrição. E continuamos com atendimento às famílias, oferecendo as 45 cestas por mês. Contamos com a ajuda de vocês e, ao mesmo tempo, agradecemos pela ajuda recebida. E aos sábados, a entrega dos lanches continuam a partir das 16h30. E lembrar também a todos, né, realizarmos o Evangelho no lar, em casa. Então, lembrarmos o quanto é importante, né, para a harmonia da nossa casa, para a nossa harmonia. Então, e lembrando, quem tiver com o celular ligado, por favor, desligar o celular. Então, nós vamos fazer agora o nosso preparo para iniciarmos o trabalho. Então, vamos acalmando, serenando o nosso coração, acalmando a nossa mente e elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai amado, ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria, e a todos os amigos, aos benfeitores espirituais. É com o coração agradecido que nós chegamos aqui à casa, cada um de nós buscando algo, sabendo que vamos ser atendidos na medida das nossas necessidades reais e na medida do nosso merecimento. Mas, de qualquer maneira, nós sempre recebemos muito dos amigos, através do conhecimento, do esclarecimento da nossa mente, do nosso espírito. Então, muito obrigada, Pai, por mais essa noite, que possamos estar com a mente bem receptiva para os esclarecimentos e também para podermos receber todas as benesses, toda a energia de amor que eles vêm e nos oferecem. Então, nos coloquemos nessa posição de receptividade, de disponibilidade. Com certeza será uma noite muito gratificante. Muito obrigada, Pai, que tudo possa transcorrer na paz e na calma. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos receber nosso companheiro Amir com a palestra de hoje. O tema é: a paciência é o remédio. Quem de nós, né, não precisa um pouquinho dela? Você seja muito feliz, Amir. Obrigado. Boa noite. Todos bem? Agora vamos testar a paciência de vocês de me ouvir. De me ouvir aí por meia hora, 40 minutos, né? Vamos ver se vocês são pacientes mesmo. É um prazer estar aqui com vocês de novo.
receber esse carinho que a gente recebe logo que entra, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, né? Até emociona a gente, muito, muito bom. Obrigado a todos vocês. A gente perde a paciência, né? Alguns de nós nunca experimentaram a paciência, outros experimentam de vez em quando, outros têm por... Obrigado. Outros têm por mais tempo, mas invariavelmente, em alguns momentos a gente perde a paciência. E aí é uma boa oportunidade, quando a gente perde a paciência, para a gente exercitar aquilo que uma resposta ali, se não me engano, de Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, fala para a gente: olha, exercita, conhece-te a ti mesmo. Né? O sábio da antiguidade já te disse, conhece-te a ti mesmo. E nessa hora que a gente perde a paciência, é uma oportunidade de ouro para a gente ver por que a gente perdeu a paciência, para a gente tentar descobrir e aprender um pouquinho sobre a verdade que vai nos libertar, que é a verdade sobre o mundo, sobre Deus, sobre as leis espirituais, sobre tudo, mas principalmente sobre a gente mesmo. Enquanto a gente não souber algumas verdades sobre a gente mesmo de maneira honesta, de maneira sem aquele embate, né, de se culpar, de se colocar para baixo, enquanto a gente não descobrir algumas verdades sobre nós mesmos, não estaremos tão aptos assim à felicidade. E esse momento que a gente perde a paciência é para a gente se perguntar: o que me faz perder a paciência, ou quem me faz perder a paciência? Eu perco a paciência com tal pessoa. Sandra me faz perder a paciência. Se alguém perder a paciência com a Sandra, é porque não vai ter paciência com mais ninguém, né? Mas por que a Sandra me tira a paciência? Porque ela é muito inferior, ela é muito difícil, uma pessoa terrível de lidar, ela tem tudo que é defeito, ela faz isso, ela faz aquilo, ela fala, tudo que eu falo ela dá o contra e tudo, e aí eu perco a paciência com ela. Você perde a paciência com ela? Perco. Mas por quê? Porque ela é muito inferior. Esses defeitos todos dela mostram que ela ainda é uma pessoa muito inferior. Fala assim: nossa, então eu devo ser superior, né? Dizendo que eu perco a paciência com o outro porque o outro é inferior a mim. Então realmente eu devo ser tão superior, né? Para ter um tipo de pensamento desse. Essa é uma das armadilhas do egão, né? Da gente querer... o ego sempre prepara a gente para aquela felicidade de consumo imediato. O ego tem essa característica. Ele nos prepara para uma felicidade de consumo imediato, uma gratificação imediata, seja de sensação, seja daquela massagem que ele faz. Eu perco a paciência porque a consciência dela não é desperta ainda, ela não despertou assim como eu para as coisas do espírito, para o que realmente é importante. E olha só, eu já não estou falando de coisas materiais. Então uma pessoa que tenha esse pensamento não é uma pessoa que ainda não começou essa caminhada. É uma pessoa que já está preocupada com as coisas do alto. Já tem o desejo do bem, já está preocupada com as coisas do espírito. Mas ainda talvez não perceba algumas armadilhas do ego, ou não perceba a tempo, né? Armadilhas do ego no sentido de mostrar que se eu estou preocupado com as coisas do espírito, eu também tenho que abrir mão desse tipo de julgamento. Tenho que abrir mão desse tipo de conclusão. Que eu perco a paciência com a outra porque a outra ainda não despertou para as coisas que eu julgo ter despertado. Porque se eu tenho esse pensamento, é sinal que eu também não despertei. Se eu estivesse realmente desperto, eu não teria esse tipo de pensamento. Esse não é um pensamento de quem está desperto. Quando eu perco a paciência com uma pessoa, nós vamos dividir essa nossa reflexão em 3 partes. Essa primeira parte eu estou falando para quem identifica, né, e acho que todos nós nos identificamos com essas 3, se identifica com a situação de perder a paciência com uma pessoa. Quando a gente perde a paciência com uma pessoa, a gente tem que lembrar que a pessoa nos vê e age a favor ou contra nós, de dentro das limitações dela, sejam elas quais forem. Quando alguém te faz alguma coisa que te ofende moralmente,
ela está talvez te ofendendo de dentro de um inferno interior que ela faz fervilhar dentro dela. Quando uma pessoa te agride fisicamente, ou seja, as coisas, esse inferno extravasa de maneira tão potente e tão incontrolável que a pessoa chega às vias de fato, ela está te agredindo de dentro desse inferno que ela está vivendo, que ela mesma criou para ela, que não, Deus não tem nada a ver com isso, do inferno interior que ela mesma criou para ela. Isso quer dizer que ela não te vê com um óculos cristalino, ela te vê com um óculos todo embaçado, todo escurecido, pelo não despertamento. Por uma série de crenças e por uma série de coisas que ainda estão na frente. E assim ela vê o mundo, assim ela vê o outro, ao qual ela agride, e assim ela vê ela mesma. De dentro dessa armadilha do ego. Isso é uma resistência ao autoconhecimento. E o que nos faz sentir assim em relação ao outro? Pensar assim, não, ele me agrediu, então ele é inferior, então eu sou superior, então eu perco a paciência com ele porque ele é inferior a mim. Isso é o orgulho e o egoísmo que nos fazem sentir isso. Como colocar fim a essa situação, então? Como entrar num outro tipo de relacionamento com o outro, mais baseado na fraternidade, na tolerância, na paz, né? na compreensão de que o outro é filho de Deus? Como entrar nisso? Bom, a gente tem que lembrar, se eu não me engano é o Emmanuel que fala isso, que o orgulho não ouve o orgulho. Então, se você detectar que o outro está de dentro do orgulho e do egoísmo dele, te agredindo, e você for usar o seu orgulho e o seu egoísmo para contrapor a isso, ambos falarão e nenhum escutará. Porque o orgulho, segundo Emmanuel, se eu não me engano, o orgulho não ouve o orgulho. O egoísmo não ouve o egoísmo. E, portanto, é necessário oferecer o que Jesus chamou de a outra face. Fica mais claro pensar assim do que pensar na gente, bate mais, você bateu do outro, agora bate aqui. Ofereça a outra face, porque o orgulho, a pessoa de dentro do orgulho dela não vai te ouvir dentro do seu. Então é necessário buscar uma outra face, que todos nós temos, e alimentar mais essa outra face do que aquela face mais orgulhosa. Alimentar a face que, por exemplo, se desapega da necessidade de, naquela situação de embate, ser superior ao outro. Ter razão em relação ao outro. Prevalecer em relação ao outro. Tudo isso são armadilhas do ego. Para fazer a gente se sentir bem. Mas esse bem do ego é um bem para consumo imediato. Né? É aquele quilo de chocolate que a gente come agora, em 10 minutos. Esses 10 minutos serão maravilhosos, mas você vai começar a passar mal em 30 ou 40 minutos, você está passando mal, e você fala assim, nossa, por que eu fui comer aquele quilo de chocolate? Eu ia ter comido um pedacinho. Ou nem ter comido uma maçã. É a questão do consumo imediato, é a questão de abrir mão, muitas vezes, de uma ilusão de consumo imediato para colher um bem um pouco maior no futuro. Espíritos imaturos não conseguirão enxergar isso. É necessário um pouco de amadurecimento já de caminho espiritual para conseguir perceber a importância disso e ir atrás. Né? Mas como a gente sabe aqui que a grande maioria das pessoas aqui tem um excelente conhecimento espírita, essa palestra a gente está falando já de um outro nível. Né? A gente está falando para trabalhador, vamos dizer assim. Né? Vejo vocês todos como trabalhadores também. É que tem o pessoal da internet que a gente não conhece. Espero que tenha, que também esteja adequado para isso. Então, quanto mais a gente está preso nesse ego, mais violenta é a nossa reação ao ato egóico do outro. Quanto mais ele está preso no ego, menos ele aceitará a nossa contraposição também egóica, orgulhosa. E aí a gente fica como? Impaciente. Essa coisa, né? Aí dá a mão pro outro, né? O outro vem, né? Passa um tempinho, a gente começa a engolir, aquela coisa não desce, a gente dá a mão. Mas ainda que a gente se abstenha dessa agressão, né?
seja verbal, seja física, seja o que for, né? É melhor se abster dessa agressão chorando de raiva, engolindo aqui com a garganta assim, do que agredir. Porque enquanto você não fez a agressão, ela é sua. Depois que você fez, ela passa a ser uma coisa coletiva. E passa a não estar mais sob o seu controle. Quando eu falo você, eu falo nós, tá? Aqui, eu não costumo naquele negócio de falar em terceira pessoa. E menos ela estará no seu controle. Se a gente percebe que todo agressor é um doente, sejamos nós ou sejam os outros, todo agressor é um doente, a gente vai ver que ele não merece uma reação tão violenta de volta. Ele não merece uma contraposição tão violenta, porque afinal é alguém... Se tiver alguém que esteja te agredindo, que você percebe claramente que ele está doente, você não vai se importar tanto assim. Se você estiver ajudando uma pessoa que tem, sei lá, 100 anos de idade, que já anda com dificuldade, não consegue se alimentar sozinha, perdeu o sentimento de dignidade em relação às coisas mais básicas da vida, e ela te agredir de uma maneira violenta, você não vai achar ruim. Você não vai achar ruim. Porque você reconhece uma situação de fragilidade. Da mesma maneira, uma criança pequena que te agrida, você vai dar risada. Você vai falar, isso é besteira de criança, vai dar risada, deixa pra lá. Porque você reconhece uma situação de fragilidade. E Jesus disse o seguinte, se eu não me engano, para Pedro. Pedro, um dia compreenderás que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. A grande maioria dos agressores são mais frágeis do que perversos. E, portanto, não precisam de uma reação tão violenta de volta da nossa parte. Isso vai nos ensinando a desenvolver uma certa paciência, não vai? Fala assim, nossa, minha irmã, você levou, sei lá, 10 minutos para fazer esse raciocínio todo? Isso em 1 segundo já saiu a reação, não vai dar tempo de fazer esse raciocínio. É verdade, mas é um hábito. Porque num primeiro momento a gente vai lá, pum, e agride. No segundo momento a gente vai lá e para um pouquinho antes. E coça a cabeça, finge que só eu mexer a mão para coçar a cabeça. No outro momento a gente só xinga. No outro a gente consegue engolir antes de xingar. No outro a gente respira fundo e nem chega a ter aquele ímpeto. Até que uma hora você sorri. Não ri, né? Sorri. E aí senão a coisa vai ficar pior. Você sorri. E em alguns milhares ou milhões de anos, sei lá quanto, você pode dizer, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Talvez pregado numa cruz. São hábitos progressivos. Um espírito como Francisco de Assis, né, que a gente estava falando agora dele aqui, não foi um espírito que foi dormir na sexta-feira inferior e acordou no sábado superior. Ele desenvolve hábitos. Ele olha para os outros, ele olha para Deus, ele olha para si e ele muda o hábito. Ele olha para os outros, para Deus e para si, ele muda o hábito. Até que ele não reconhece mais os seus hábitos de antigamente. Santo Agostinho também é um bom exemplo. A gente tem uma imagem de Santo Agostinho, daquelas respostas tão sábias que estão, por exemplo, no Livro dos Espíritos, que dá a impressão que ele foi sempre assim. A história mostra que não. Né? Não foi sempre assim. Como nós não somos assim. Isso significa que tem esperança. Esperança não, tem certezas, né? Para todos nós. O que vocês estão rindo? Esperança para todos nós. Certezas, não só esperanças. Certezas porque é a vontade de Deus. Deus disse, assim é. Ele dizer eu quero assim é a mesma coisa que dizer assim é. E é para Deus que um dia nós seremos espíritos puros e plenamente felizes. Isso tudo que a gente disse se aplica a se você perde a paciência com outra pessoa. E todos nós perdemos, né? Seja com o chefe, seja com o cônjuge, com o filho, com o vizinho, com alguém que... O trânsito, alguém que está no carro do lado. E se a gente
começar a usar tempo, né, para refletir sobre isso. Aquele cara que está nos agredindo no trânsito, ele pode ter tido um dia muito bom e ser uma pessoa iluminada, vamos dizer assim, e naquele momento ele teve aconteceu aquilo, uma pequena fraqueza. Como ele pode ser uma pessoa extremamente perigosa, que teve um dia extremamente ruim. E a gente não sabe, né? Então, até por uma questão de autopreservação, tem hora que é melhor a gente recolher, né? Mas às vezes a gente não perde a paciência com uma pessoa, ou não identifica isso. Às vezes a gente perde a paciência com um tipo de situação, que pode ser vivenciada por nós ou pode ser vivenciada pelos outros. Por vezes você perde a paciência quando você olha, sei lá, vamos supor que a gente tem, sei lá, tenho 50 anos, sei lá. Aí eu olho para aquele que tem 18, que fez isso, fez aquilo, tá falando, nossa, mas ele já, com 18 ele já fez muito mais do que eu. Já tem mais dinheiro, já tem a casa dele lá, sei lá como que ganhou dinheiro lá, comprou a casa dele, eu estou pagando aluguel até hoje. Tem a juventude, que é uma coisa que já me escapou. Ele tem realizações ali que eu até hoje não consegui fazer. Ele tem isso, ele tem aquilo. Ele conseguiu, sei lá, tal trabalho, que é uma coisa que eu sempre quis e sempre corri atrás e nunca consegui. E aí isso nos tira a paciência. Pensando como espírito e não como encarnado, existe sentido em perder a paciência com uma situação transitória vivida pelo outro? Não é meio conversa de doido, se a gente tentar pensar como espírito? Porque se a gente pensa com o pensamento do agora, né? Aquele consumo imediato que eu disse, realmente a gente começa a se achar inferior ao outro. E nunca é. A gente nunca é inferior a ninguém. Mas também não é superior a ninguém. Somos todos iguais, somos todos filhos de Deus, em patamares, lógico, diferentes de evolução, mas cujo bem será providenciado por Deus através do bem coletivo. E não de uma espécie de favorecimento ou de coisa assim. O Emmanuel fala que, se eu não me engano, ele fala que o mal é o bem só para nós, ou o apego excessivo ao próprio bem só para nós, alguma coisa assim. Se o bem só vem para nós de uma maneira muito mais, que a gente dá muito mais importância do que do bem coletivo, é porque a gente está pensando com o pensamento do mundo. E esse bem foge da gente. Foge para ensinar, né? Porque a gente ainda não entendeu que não é aquilo. Que o que a gente tem que buscar é o nosso bem, que venha junto com o bem para todo mundo. Não é um céu só para mim. É tudo nosso. Né? Jesus não fala, Pai meu que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a mim o teu reino, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. O pão meu de cada dia me dai hoje. Ele fala isso? Não, né? Mas a gente não para pensar nisso. O Pai é nosso, o pão é nosso, as nossas dívidas, os nossos devedores. O céu não é só para nós. Ninguém entra sozinho. Céu no sentido figurado, né? Ninguém entra sozinho. É uma construção individual e coletiva ao mesmo tempo. Essa questão de se comparar, que é uma outra armadilha do ego, como a gente costuma dizer, ela é uma coisa estressante. Porque ela te coloca na necessidade de estar sempre melhor que o outro. É uma necessidade de consumo imediato, de estar melhor do que o outro. Todo lugar que eu chego eu tenho que ter razão. Todo lugar que eu chego eu tenho que mandar no outro. Todo lugar que eu chego eu tenho que dizer como é que as coisas têm que ser feitas. As coisas têm que ser do meu jeito, senão eu não estou bem. Isso é uma grande armadilha do ego. E é uma armadilha que aprisiona, porque ele não tem paz em momento nenhum. Ele não tem paciência em momento nenhum. Seja qual for a situação que deixa a pessoa assim. Né? Qualquer que seja essa situação que nos tira a paciência,
Tem duas possibilidades, né? Ou ela é uma prova ou é uma expiação. Seja ela qual for, a finalidade não é nos fazer sofrer, e sim nos fazer maiores, nos fazer aprender, nos fazer crescer no aprendizado espiritual. E aí tem duas certezas. Deus não deixa você passar por uma prova que você não tem a chance de vencer. Não deixa. E Deus não deixa você passar por uma prova que você não precise. Se alguma coisa for inútil ou invencível para você hoje, você não vai passar por ela hoje. Ah, mas então estou dispensado? Ou você será dispensado por outras circunstâncias que você for construindo na tua vida, e aí esse mesmo ensinamento pode chegar a você por outras partes, ou ele vai vir no momento em que você tenha condições de passar bem por ela. E aí um dos julgamentos que o egão costuma fazer, o egão vai bater em mim hoje, né? Que o egão costuma fazer é assim, ele olha para o outro, olha para a prova do outro e fala assim, nossa, né? É o contrário daquele que a gente falou, né? Que tem inveja do que o outro conquistou. Ele olha e fala assim, nossa, o outro está passando ali, eu já sou espírita, eu já sei, né, da lei de causa e efeito, e eu estou tão bem, né? Estou saudável, não aconteceu nada, estou trabalhando, estou empregado, não está acontecendo nada, né? Estou conseguindo pagar as contas e tudo, mas olha a vida do outro, como é que tá? Deve ter acontecido, ele deve ter aprontado umas coisas bem feias, né, para passar por isso que ele está passando. Você vê, eu estou bem, então é sinal que eu não fiz, né? Oi? Essa é outra armadilha do ego. Porque pode ser que a gente esteja devendo aquela mesma expiação pela qual o outro está passando, mas ainda não tem as forças que ele tem para poder suportar uma expiação daquela. Ai, Amir, agora você acabou de me desanimar. Calma. Calma, porque aí a gente cai na terceira, essa é a segunda, né? Nós falamos quando a gente perde a paciência com as pessoas, quando a gente perde a paciência com uma situação, e nessa, quando a gente perde a paciência de achar assim, ai, Mira, agora você me deixou preocupado, a gente cai na terceira situação que eu queria trazer para a gente refletir, que é quando a gente perde a paciência e não sabe bem com o quê. E acho que todo mundo se identifica um pouco com isso. Não tem momentos em que um sentimento toma conta da gente? Uma angústia, uma impaciência, uma coisa que a gente não sabe bem por que é? Aí você fala para quem está do lado, fala assim, não estou bem, viu? O que você tem? Está doente? Não. Perdeu o emprego? Não. Aconteceu alguma coisa hoje? Não. Ó, consumo imediato, hein? Mas se for um pequenininho, tudo bem, né? E aí a gente não sabe bem, às vezes, do que é. E essa é a hora, essa é a melhor experiência. Porque as outras já estão identificadas, né? As outras você já perguntou para ela, qual é o teu nome? E ela já respondeu, Legião, porque somos muitos. Brincadeira, viu, gente? Tudo isso está sob o controle de Deus. E só para nos ensinar. Nem 1 milímetro a mais do que o necessário para que a gente aprenda. Mas aí quando a gente cai nessa terceira situação, que é quando a gente perde a paciência e não sabe bem por quê, é o momento da gente ter clareza de olhar para si. Assim, mas o que está tomando conta da minha mente, das minhas preocupações, dos meus sentimentos a maior parte do tempo? Que é o que na literatura de André Luiz, acho que no Ação e Reação, se eu não me engano, ele chama lá de ideia central, tema central da existência. O que é que está ocupando a minha mente e as minhas preocupações a maior parte do tempo? Notem que eu não estou dizendo ocupações, eu estou dizendo pré-ocupações. E a gente tem que se conhecer, tentar se conhecer. Porque ocupação é uma coisa boa. Eu estou ocupado aqui fazendo a palestra e vocês estão ocupados ouvindo. Daqui a pouco os passistas estarão ocupados ali transmitindo o passe, nós estaremos ocupados recebendo, e assim as coisas se processam bem. Mas vamos supor que alguém ontem à noite, impaciente, ficou pensando assim, nossa, mas qual é o movimento que eu vou fazer no primeiro passo que eu for dar amanhã? Eu vou pôr primeiro a imposição de mãos aqui no coronário e tal.
depois eu vou descer. Não, mas espera aí. Não, mas e se tiver uma cadeira do lado? Ou poderia acontecer comigo, né? Vou fazer a palestra. O que eu vou falar amanhã? Isso é diferente de preparar, porque preparar é se ocupar, né? Mas uma vez preparado aqui no papelzinho, já deve estar tudo tranquilo, aí começa. Não, mas se tiver pouca gente, se tiver pouca gente eu falo igual, mas poxa, mas tanto trabalho para fazer uma palestra para 2 pessoas, né? Que coisa chata. Nossa, e se o pessoal não gostar da minha palestra? Aí se fulano estiver lá que sabe muito mais do que eu e vê que eu estou falando bobagem. Isso foi maldade. E vê que eu estou falando bobagem. Concordam que isso não está melhorando a minha capacidade de palestrar? Pelo contrário, está sugando as energias que eu usaria no dia seguinte para fazer a minha palestra. Eu estou jogando energia no lixo. Energia preciosa. Energia que vem. Quem faz aqui como eu palestra deve saber do que eu estou falando. Algumas horas, ou às vezes até um dia, 2 antes de uma palestra, de um trabalho espiritual um pouco maior, você sente a preparação. E estão te sendo fornecidas energias valiosas, energias de planos que a gente ainda não consegue entender muito bem, e a gente joga no lixo na pré-ocupação. Assim é a vida. Porque, guardadas as proporções, esse mesmo tipo de preocupação que a gente tem com o que a gente vai fazer daqui a pouco, vai fazer amanhã e tal, não estou falando de ocupação, estou falando de pré-ocupação, às vezes a gente faz na vida, numa dimensão maior. Que a gente pensa assim, nossa, daqui a, sei lá, minha filha vai casar daqui, pela idade, mais ou menos uns 15 anos. E eu não vou ter dinheiro para dar a festa para ela. Indo no ritmo que está indo, eu vou ter menos dinheiro que hoje, porque eu estou, né, gastando mais do que ganho e tal, e eu não vou ter dinheiro para dar aquela festa. Ai, mas os meus pais estão envelhecendo, eu tenho que ter saúde para cuidar deles, para carregar um pouco no colo e tudo. Ai, mas do jeito que eu estou indo, daqui a 15 anos eu não vou mais ter saúde para isso. A humanidade faz isso também cotidianamente. Não é difícil você escutar uma notícia apocalíptica, às vezes nem é jornal, às vezes é algum documentário, alguma coisa, fala assim, olha, se a humanidade continuar comendo, sei lá, tomando leite de coco no ritmo que está indo, em 2030 não tem mais leite de coco. Não tem umas coisas assim que aparecem e fala, nossa, como assim, né? Se a humanidade continuar consumindo... Isso era muito comum a gente escutar 15 anos atrás. Se a humanidade continuar consumindo petróleo, como está consumindo, daqui a 15 anos, 20 anos, sei lá quanto, não tem mais uma gota de petróleo no planeta e os carros estarão todos parados sem ter como sair. Hoje eu escutei uma notícia acho que no rádio, de que um salão do automóvel, sei lá qual da Europa, 90% da coisa que está ali fervilhando são carros elétricos. E aí eu pergunto para você, esse cara que deu essa notícia aí 30 anos atrás, ele sabia que haveria carros elétricos agora? Então, com que conhecimento de causa ele poderia julgar 30 anos atrás o que aconteceria hoje? Se a gente for pensar nesse tipo de pensamento, o mundo é pentacampeão já em acabar, em apocalipse, né? No sentido não de revelação, no sentido de fim do mundo mesmo. Porque as pessoas se preocupam. A gente mede a nossa tarefa do futuro com os recursos que a gente tem hoje. Esse anacronismo faz o espírito cometer muitos enganos, porque a gente julga também o que a gente fez no passado com a lei que está na consciência hoje, que tem um conhecimento maior, que tem um desenvolvimento maior. A gente olha para esse ser que a gente é hoje e fala assim, nossa, como é que eu pude fazer aquilo em 1984? Esse mesmo erro a gente comete no sentido oposto, que fala assim, olha, eu do jeito que eu estou indo, quando chegar em 2035, que eu tenho que fazer tal coisa, eu não vou dar conta. Você não vai mais ser a mesma pessoa, você vai estar num outro grau de conhecimento, você vai ter um outro grau de desenvolvimento espiritual. Se você realmente for passar pela prova que você está pensando, e não é certeza que vá, quem sabe isso é Deus, né? A opinião dele pode ser diferente da nossa.
Se for o caso de passar, Ele proverá as energias, porque Deus não deixa você passar por uma prova sem que você tenha chances majoritárias de vencer. Ou seja, mais chance de vencer do que perder. Deus não topa um jogo com 2% de chance só a teu favor, não. Porque Ele é Pai. Né? Se Ele topasse um jogo de 2% a teu favor, Ele não seria Pai. E não seria soberanamente bom. Isso quer dizer que as provas que te deixam impacientes hoje de pensar nelas, porque talvez elas existam, elas ainda não existem. O que existe hoje é uma pré-ocupação e não uma ocupação, e portanto ela nos deixa impaciente. Deus proverá o necessário. E Jesus já nos ensinou isso há tanto tempo. Ele falou assim: peça, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O que ele quer dizer quando ele fala que o dia de amanhã cuidará de si mesmo? É para você falar assim, deixa a vida me levar, deixa para lá. Não, não é isso. Porque isso seria ser imprevidente. Você tem que se preparar. Né? Mas deixar para se ocupar com as coisas quando elas estiverem exigindo ocupação e não pré-ocupação. Porque se a gente larga a ocupação e fica só na pré-ocupação, você nunca está agindo no agora. Você está agindo no futuro e isso te deixa impaciente. Não tem como ter paciência agindo só no futuro. Não existe isso. O futuro, Deus, né? Para o futuro, proverá o necessário para que o futuro seja cuidado. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Né? Qual de vós, e falando e tal, conseguirá acrescentar um côvado à sua altura? Eu queria acrescentar uns 50 côvados a minha. Mas não consegui até hoje, não conseguirei mais. Isso, a gente tem que ter esse pensamento todo dia. Quando essa impaciência, meio sem motivo, meio sem razão identificada, toma conta de nós, a gente tem que olhar para ela e falar assim, mas no que eu estou gastando a minha energia? Eu estou gastando minha energia numa coisa para a qual eu já posso contribuir para a solução? Ou numa coisa que talvez nem aconteça? E que mesmo sem acontecer já tira a minha paciência. Quando eu abro mão da paciência, estou abrindo mão do remédio de que a gente tanto precisa. Porque Deus nos fornece energia, a gente gasta. Deus nos fornece as energias sublimes e a gente gasta. Essa energia que a gente gastou era para ser usada no que está acontecendo, no que a gente já pode agir. Não em ser desperdiçada com uma coisa sobre a qual a gente ainda não tem poder de ação. Ou pelo menos de preparo. Se a gente tiver poder de preparo, vamos preparar. Mas tem coisa que a gente só fica na preocupação, porque não há como controlar alguns eventos. Já tem gente falando que a gente tem que colonizar Marte, porque daqui a pouco o planeta aqui, sei lá o que vai acontecer. Quando eu vi isso outro dia no jornal, eu falei, nossa, já estragamos um planeta, agora nós vamos partir para o próximo, né? Nada nos segura. Já estragamos um, aqui já entupimos um de lixo, de poluição, agora nós vamos partir para o próximo, né? Não temos limites. Não estou dizendo que a gente não tenha que abraçar as conquistas científicas, mas a gente tem que também somar a essa conquista do exterior uma conquista interior, né? Porque senão a gente vai levar para Marte todos os defeitos que fizeram a gente fazer da Terra o que a gente fez. Né? Já que a gente vai começar outro planeta, então vamos começar com o pé direito, né? Esse descontrole da impaciência, ele pode chegar até as células. Você começa a passar mal por causa de um inimigo que você acha que vai chegar numa festa que você está e ele não vem. E você passou mal do mesmo jeito, ele vindo ou não. Você é vítima dele? Ou você é vítima da impaciência? Deixa para passar mal quando ele chegar, né? Se não consegue ainda perdoar, oferecer outra face, conviver e tal, espera pelo menos para começar a passar mal quando o bendito estiver ali mesmo. Senão a gente está jogando energia fora. Né? Eu só trouxe aqui só para terminar
peguei um trechinho do livro Consolador, né, do Emmanuel, que é semelhante, né, ao Livro dos Espíritos, com perguntas e respostas do Emmanuel. Pergunta 254. O que é paciência, Emmanuel, e como adquiri-la? Aí ele responde: a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma, que realizou muito amor em si mesmo, para dá-lo a outrem na exemplificação. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãos, em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar energia para esclarecer a incompreensão, quando isso se torna indispensável. Olha lá, a energia para esclarecer a incompreensão. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mister necessário, né, educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores, quando o mal reside em nós mesmos. O mal de fora não pode causar tanto dano, né? Ele é só reflexo do mal interior nosso. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos, lembra do hábito, né? E pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. O adágio popular considera que o hábito faz a segunda natureza, e nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato de sua redenção. Que a gente consiga, né, processar bem isso, e é que a gente saiba que a gente vai precisar de ajuda, né, para conseguir passar por essas miopias espirituais que a gente tem às vezes, de tomar a interpretação do ego como verdadeira, em detrimento da interpretação do espírito. A gente tem que pedir ajuda, né? Saber que a gente tem que pedir ajuda, que é necessário uma conexão maior com o Pai. Porque não ter essa conexão, não procurar incessantemente essa conexão, é pedir ajuda e quando ela chega não abrir a porta. A ajuda de Deus bate na tua porta através da vibração. Se você estiver vibrando na vibração do Evangelho do Cristo, você tem muito mais condição de aceitar ajuda. A ajuda é infinita, mas cada um a capta no limite das suas vibrações. Ela não é forçada para dentro de nós. Como é que eu faço isso, Amir? Ora e vigia. Peça. Jesus falou assim, olha, se até vocês que são imperfeitos, quando o teu filho te pede um pão, você não vai dar uma pedra. Quando o teu filho te pede um peixe, você não vai dar uma serpente. Se vocês, homens de pouca fé, são assim, já sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus saberá oferecer coisas boas a vocês. Pense nisso, que Ele te acompanhe e ilumine cada uma das suas escolhas. Obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Alguma pergunta? Oi, tudo bem? Então, às vezes a gente ouve algumas coisas assim, a pessoa reclamando de você, falando algumas coisas. E normalmente eu procuro ficar quieto, ouvir e não falar nada na hora, mas aquilo fica. Aí fala, é por isso que você está assim com a garganta, é por isso que você está não sei o quê. Mas, sei lá, depois vai passando. Eu acho que a gente vai lendo, vai entendendo, vai passando, que isso aconteceu comigo há pouco tempo. E eu consegui, mas eu passei muito mal com isso. Mas eu consegui, fui trabalhando esse lado. Isso. Né? Eu acho que é a melhor coisa. Vai ficar mais fácil, né? Para todos nós vai ficar mais fácil com o cultivo do hábito. Né? Como a gente falou.
O espírito que está no nosso grau, né, de evolução e que já, diferente talvez da maioria de nós, já aprendeu a perdoar de verdade, já aprendeu a perdoar com o coração, ele talvez tenha começado a perdoar esmurrando a parede. Fala assim, mas então não era perdão. Não, mas já era um germen de perdão, já era uma semente do perdão. Porque no dia seguinte ele não esmurra a parede mais. Como você no dia seguinte, na próxima vez já não vai mais ficar rouca. No dia seguinte ele não esmurra a parede. Né? Aquela sequência que eu falei. No outro ele já fala assim, nossa, né? O cara deve ter tido um dia muito difícil. No outro, mais ainda, ele vai falar assim, nossa, talvez eu na situação dele fizesse até pior. Né? Porque não dá para julgar o ato do outro sem estar calçado com a sandália dele. Né? É aquele mesmo anacronismo que a gente estava falando. Não dá para a gente se julgar hoje, se julgar no passado com a lei nossa de hoje. A consciência não é a mesma mais, ela é diferente. Essa é a armadilha da culpa, né? Ficar querendo que o teu ato de 500 anos atrás fosse condizente com a lei que está na tua consciência hoje. Nunca vai ser. Né? Então é uma sequência. O espírito superior, ele foi se tornando superior, ele foi desapegando de velhos vícios, né? De velhas crenças, de velhos hábitos, de velhas limitações, e se aproximando de Deus. Deus é como um imã que atrai, né? Ele fala assim, lá na simbologia ali do Antigo Testamento, ele fala, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim e tal, eu que te tirei do Egito. A palavra Egito ali significa estreiteza, limitação. Não é só aquela libertação do povo hebreu do Egito, é maior que isso. É libertar você, abrir os teus horizontes, te tirar daquela limitação. Essa mesma limitação que a gente falou que o outro, de dentro dela, agride a gente. Quando ele nos liberta da limitação, a gente deixa de agredir. Né? É bonito, né? Ver esses símbolos, né, do Antigo Testamento. Eu gosto muito. O Zé Carlos fala também no texto que a paciência nos ajuda a respeitar os ritmos da vida. Né? Como é que é? A paciência nos ajuda a respeitar os ritmos da vida. Isso, né? Exatamente. E está em Marcos, né, que quando a espiga está madura, né, aí vem a colheita. Então a gente tem que aprender a respeitar esse tempo nosso e respeitar o outro também, que cada um tem seu ritmo, né? E não é fácil. Se Deus espera, quem somos nós para ter tanta pressa com o outro, né? Não é verdade? É. É. A gente tem que fazer as pazes com o nosso próprio processo evolutivo, né? Sem se massacrar, sem fazer aquela justiça própria cruel em cima da gente, né? É se esforçar ao máximo e abrir mão da culpa. Se colocar à disposição para fazer diferente, para reparar. A culpa sozinha não edifica nada. Né? Ela é mais destrutiva do que edificante. Você estava falando bastante do ego, né? Você falou muito do ego. Ele vai estar me esperando lá fora para me pegar. E há pessoas que eu chamo que tem o ego inflado. Né? Ego, é só ego. E o tempo todo. Como é que você convive com uma pessoa dessas? O único jeito é aquele, assim, que eu vejo, né? É aquele pensamento assim, que, como eu já disse aqui outras vezes, na minha visão, o orgulho, né? O ego inflado que você fala é o orgulho, né? A pessoa extremamente orgulhosa e tal. É o jugo pesado. Né? Porque Jesus falou assim, olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então assim, se você procura viver segundo os preceitos do Evangelho, o teu fardo é leve. Por quê? Porque você quer o teu bem, mas você não se agasta tentando conseguir ele à custa do não bem do outro. Você quer o teu bem, mas você quer o bem de todo mundo. Você se perdoa pelos teus erros do passado, no sentido de abrir mão da culpa, de deixar ir a culpa, mas você perdoa o outro também. Você gosta de estar no palco, de estar fazendo a palestra, mas você gosta de ouvir também quando o outro está fazendo. E é
saudável que nós tenhamos esse rodízio, por exemplo, de funções na casa espírita, para que todo mundo possa fazer o melhor e desenvolver o melhor em várias tarefas diferentes. Mas tem gente que, se ela não está brilhando ali, se não é ela o centro das atenções em todos os momentos, ela não está feliz. E aí eu vou dizer, ela nunca está feliz, porque aquilo não é felicidade. É uma alegria de consumo instantâneo, de consumo imediato, de ser o centro das atenções. É uma alegria fugaz, porque assim que acaba aquela situação, ela vai gastar todas as energias dela para criar uma nova situação onde ela possa voltar a ser o centro das atenções. E aí eu pergunto para vocês, isso é pesado ou é leve? Você ter que ser o centro das atenções em todos os lugares, ser o que mais sabe, ser o mais bonito, ser o mais rico, ser o mais forte, ser o mais inteligente, o mais competente. Nossa, eu já estou cansado só de falar. A pessoa que tem o desejo de que todos nós sejamos ricos, de que todos nós sejamos bonitos, de que todos nós sejamos competentes, de que todos nós tenhamos razão de maneira construtiva, no sentido de construir uma verdade, né, de priorizar a verdade e não a minha opinião, é um jugo leve. A gente consegue praticar isso sem se sentir exausto. Né? Todos nós conhecemos várias pessoas que são desse jeito que você falou, que não parece que estão sempre sugadas e sempre ofegantes e tudo. Por quê? Porque não tem fim isso daí. Querer ser superior ao outro é uma tarefa sem fim. E por isso ela é o jugo pesado. Porque sempre vai ter alguém superior. Sempre vai ter alguém mais inteligente, sempre vai ter alguém mais rico, sempre vai ter alguém mais bonito, sempre vai ter alguém que sabe mais, sempre vai ter alguém que tem razão mais vezes do que a gente. Né? E quando a pessoa compreende isso e deixa isso embora, numa boa, né? Abre mão disso, simplesmente solta isso, parece que essa pessoa consegue... Eu já observei isso em algumas pessoas, assim, em que isso foi claro. Volta um frescor assim, na vida da pessoa que ela não tinha. Né? Às vezes a gente percebe isso em pessoas que a gente convive com frequência. Você percebe quando chega um momento mais ou menos assim na vida da pessoa. Ela adquire uma leveza e um frescor que você ainda não tinha identificado nela. E é bonito de ver isso e de estar perto de alguém que está passando por essa experiência. Né? Porque você também se beneficia. Né? Se você quer o bem dela, você se beneficia também. Não sei se eu respondi a tua pergunta ou se eu só fiquei enrolando. Tá bom. Obrigado, gente. Então vamos agora para o momento das nossas vibrações, procurando encaminhar ao universo, ao nosso próximo, partilhando o nosso amor e os nossos melhores sentimentos. Então vamos levar as nossas vibrações de paz, de amor, de força, nosso carinho ao nosso planeta Terra, especialmente ao nosso querido Brasil, pedindo que o Pai ilumine cada coração e cada mente, para que todos nós possamos desejar só o melhor ao nosso país, ao nosso povo. Vibremos esse amor a todos os habitantes e moradores do nosso Brasil. Vamos vibrar também essas energias, essa luz do amor do Pai a todos aqueles que estão em hospitais, clínicas ou nos seus lares, passando pelas provas, pelos desafios da saúde, da doença, que esses companheiros possam se fortalecer, se conhecer mais e
conscientes da sua força, buscarem a sua cura interior. Vibremos pelos irmãos que estão nas ruas, sem um lar, muitas vezes sem a família por perto, que também recebam nesse momento um pouquinho de amor, de carinho, do consolo e do fortalecimento. E vamos lembrar nesse momento dos nossos irmãos, companheiros que estão nas dependências químicas e dos seus familiares. Que esse amor chegue até eles, lhes dando forças, novas esperanças e a certeza desse amor do Pai que está com cada um de nós em todos os momentos. Então nós vamos encerrando a noite de hoje, sempre gratos, confiantes e colocando dentro dos nossos corações, aumentando, a nossa vontade de sermos melhores, de irmos caminhando passo a passo no autoconhecimento e através dele irmos nos aperfeiçoando dentro do nosso ritmo, mas sempre adiante. Então, obrigada a todos e pedimos ao Pai que esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós continuamos aguardando em silêncio até o momento dos passes. E